Boa noite a todos. Quem ainda não deu boa noite, ainda estão entrando pessoas aqui. Nós vamos dar início à nossa aula. Eu quero que vocês confirmem se estão vendo o slide. Apareceu para vocês? Apareceu. Perfeito. Para mim ainda não, mas já aparece. Em Bahia demora mais para chegar. Apareceu. Certo. Pronto, tá vendo aí? Pessoal, essa aula também é muito interessante, como a outra foi bem legal, bem divertida de nós compartilharmos nossos conhecimentos. Hoje nós vamos falar sobre coordenação, tá? E aqui vamos falar sobre tipologia, processos e aspectos da prática. Né? Então veja que eu gosto muito dessa palavra prática. Tá? Deixa eu pegar aqui essa palavra aqui, prática. Essa caneta aqui não está legal, não está verde. Essa palavra prática é bem interessante. Eu gosto do uso do termo, né? Da palavra prática. Então, se eu pratico realmente, né, é porque eu estou vivendo aquilo ali. Não adianta dizer, sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Se você não faz, você não está na prática, né? Se você não pratica, então só sabe melhor o que era alguma coisa se praticar, tá bom? Mais uma vez, né, nós vamos entrando na última unidade, né, desse modelos de gestão. Tá bom? Estamos chegando nos nossos finalmente. Adianta. Luana falou que não vai assistir a aula porque a casa dela faltou energia. Deu um curto lá na tomada e ela tá sem energia. Vai lá, Passos. Ajeitar essa. Eu tô quase indo lá mesmo. Mas melhor que a gente faz levar 1 quilo de energia para lá. Tá bom. Certo. Então, estamos chegando aos finalmente, né? Se eu não me engano, a prova vai ser, né? Pelo que eu vi lá, o calendário, mandaram umas datas, parece que começa dia 15, pessoal, a prova. Tá? Ainda temos praticamente essa semana, né? Mais 2 semanas para frente, para encerrarmos nosso conteúdo de vez. Tá? Eu só preciso confirmar melhor se realmente é esta data. Ô, Petrônio, só uma coisa relacionada a provas também. Vai ter volta para a faculdade esse semestre? Não, né? Tem nem lógica. A programação tá para pelo menos o administrativo voltar, né? Começar a voltar o administrativo, pelo que eu estou vendo. E eu acho que a gente só volta mesmo, professores e alunos, no segundo semestre, né? Mas assim, ninguém bateu o martelo, não afirmou nada, porque a gente não sabe se vai ter mais uma prorrogação de 15 dias, a gente não sabe de nada, né? Então, daqui para o final de semana a gente vai ter uma nova notícia. Tá bom? Certo. Outra coisa que eu ia perguntar. Eu recebi uma mensagem há um tempo atrás da Pitágoras dizendo que as aulas iam voltar, né, se não tivesse essa prorrogação de novo, e que as faltas que a pessoa não participou, por exemplo, das aulas online, ia ser abonadas esse processo. Bem, se eles fizerem isso, tudo bem para mim, né? Mas eu estou fazendo a chamada de acordo com que as pessoas estão presentes aqui. Né? Todos os dias quando eu recebi essa mensagem, eu fiz todos os dias eu passo um relatório de quantos alunos tiveram, né, online. Eu e todos os professores, né? Nós passamos um relatório. Oi. Jorge, não deu para te escutar, cortou a ligação direta aqui, tá bom? Vamos voltar então para a nossa aula, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, estamos chegando já aos finais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essas ferramentas que nós podemos usar, né? Sobre como liderar, como coordenar, como dirigir, tá bom? Uma equipe. Nesta primeira sessão, vamos falar sobre coordenação, certo? E nós, né, veremos que o gestor atua pelo processo gerencial de coordenação.
é claro, né? Também nós chamamos isso de direção, tá? Então, coordenação e direção, dependendo de cada autor, pode ser a mesma coisa. A atuação do gestor organizacional acontece por meio do processo gerencial, né? Eu não sei se na Pitágoras tem essa disciplina, mas existe uma disciplina, um contexto inteiro de processos gerenciais, que envolve o processo POC, que é o planejar, organizar, coordenar e controlar. E aí nós vamos ver, né, e conhecer aqui um pouco mais sobre o processo de coordenação, que seria este aqui, um dos CC. Entrando na sala aqui, Nasson e Ronaldo. Ó, pessoal, é a função, né, quando a gente fala de coordenação, só para nós começarmos a entender, é a função administrativa que se refere ao relacionamento interpessoal do administrador com seus subordinados. Para que o planejamento e a organização possam ser eficazes, eles precisam ser complementados pela orientação e apoio às pessoas, por meio de uma adequada comunicação, liderança e motivação. Quando a gente fala essa palavra complementados, né, é muito interessante. Tá? É como se fosse a tampa e a panela. Tá? E aí não é tão fácil encontrarmos uma equipe, tá, onde nós podemos complementar um ao outro. Né? É como se fosse quase um casamento. Tá? Sem maiores intimidades, é claro. Mas é como se fosse um casamento, onde um completa o outro. Mas isso só consegue, tá, por meio de muita comunicação, uma boa liderança e aí essa questão da motivação, onde essas pessoas, as pessoas que pertencem a cada equipe, se elas estão motivadas ou não. Então elas podem até chegar muito motivadas, mas qualquer líder pode desmotivar. Qualquer má comunicação pode desmotivar. A gente percebe esses exemplos, né? Na nossa vida política, por exemplo, né? Sem entrar em detalhes, por favor, sem citar nomes de nada, mas a gente observa muita comunicação, muita questão de falhas na comunicação. Às vezes a intenção da pessoa é até boa, mas a comunicação é muito ruim, aí dá uma outra conotação, uma outra interpretação, e assim vai por diante, certo? Um outro caso também onde a comunicação hoje em dia está sendo um pouquinho precária, digamos assim, através dos textos, né? Os textos utilizados em redes sociais. É muito comum hoje nós termos o WhatsApp dentro das empresas, dentro dos grupos das empresas, né? Então, o setor comercial, o setor financeiro, cada um com seu grupozinho de WhatsApp, tratando de assuntos específicos, né, relacionados ao assunto do departamento. E quando nós nos comunicamos, dependendo da forma que nós nos comunicamos, às vezes é tão interessante, e você já deve ter percebido que isso acontece com vocês. Às vezes você está falando tão calmamente, digitando lá, né, pensando numa coisa tão tranquilamente, mas quando você envia, outra pessoa lê e interpreta totalmente diferente e acha que você está bravo, né, ou está chamando atenção, ou está fazendo alguma correção, sei lá. Há uma má interpretação. Certo? Então, essa questão de comunicação hoje em dia, eu prefiro muitas vezes, né, gravar um áudio, tá certo? Porque aí demonstra melhor. Ou até aí, quando eu percebo que a conversa está começando a demorar, está demorado demais, né, prolixa, eu digo, peraí, que eu vou lá no setor conversar com a pessoa, porque eu acho que está havendo uma má interpretação. Ou eu ligo, né, onde a voz em si pode mudar completamente o tom, né, do contexto da ideia, certo? Dentro desse, eu acho que eu já comentei com vocês, mas só um exemplo interessante, muito, muito Ô, breve. professor, com licença. Pois Como não. o senhor estava dizendo aí que a voz tem, não sei se foi poder a palavra que o senhor usou, mas no meu ver também, vamos supor, o senhor conversando com um cliente,
que o senhor ainda não conhece ele completamente, conversando por mensagem, eu creio que o cliente vai entender que é um robô que está conversando com ele, né? E o senhor conversando por áudio repassa para ele mais confiança. Depende muito, né? Nesses casos, assim, você está tirando uma dúvida, né? Você falou a questão de clientes, né? Você está tirando a dúvida do Isso. cliente. Tem muitas formas, né, de você falar com o cliente e não parecer um robô, tá bom? Você parecer bem educado, porque o cliente não te conhece. Quando a gente não conhece, a gente não julga, tá? Primeiramente, né? Certo? Então, a tendência é não julgar, né? Eu não conheço a pessoa do outro lado, então a pessoa está me atendendo bem, está tirando minhas dúvidas, está me ajudando, né? Por exemplo, um cliente hoje pediu 2 orçamentos, né? Só que o segundo orçamento ele pediu 2 inversores. Eu podia vender com um inversor com a potência maior. Aí ele pediu 2. Aí eu fiz o orçamento do jeito que ele pediu, mas logo abaixo eu coloquei explicando para ele que não seria interessante usar 2 inversores, né? Seria interessante usar um com a potência maior que cobrisse os 2 inversores e ainda ficaria mais barato para ele. Então, ele nunca me viu, tá? Nunca falou comigo, mas eu acredito, eu lendo essa mensagem, né, eu ficaria até feliz, porque a pessoa do outro lado está me orientando, né, mostrando um outro produto, tá bom, com uma potência melhor e com preço mais baixo, porque um é mais barato, mesmo sendo potência maior, né, um é mais barato que 2. Certo? Então depende, quando a gente não conhece. Agora, quando conhece, às vezes a gente pode até julgar, certo? A gente pode até interpretar mal, né? Então hoje, todos nós lá na empresa recebemos uma mensagem lá do diretor para prestar mais atenção no ponto, né? No ponto de batida de ponto. E aí teve pessoas lá que, eu não acredito que estão me cobrando isso. Eu bato tudo certinho e tem tantos buracos aqui no ponto e não sei o quê, tá? Então, cada um que interpretou de uma forma diferente a comunicação. Porque quando nós conhecemos, nós julgamos mais. Então é muito importante ter muito cuidado, certo? E é muito natural também que quando nós conhecemos a pessoa, ela sempre tem uma voz mansa, que qualquer texto que ela escreva, quando você lê aquela voz mansa, quando você lê, né, você já está imaginando a voz mansa da pessoa, né, falando pela leitura que você está fazendo. Então vai muito de cada um, tá bom? Então por isso que é muito importante o líder ele saber se expressar muito bem, tá bom? Porque senão vai ter uma interpretação errônea nesse momento. Então, a comunicação aqui que nós estamos falando, né, hoje em dia, ela está bem precária, né? Muito precária. Qualquer errozinho de português, qualquer falta de vírgula, de sinalização, pode dar um contexto diferente à conversa. Vamos para frente. A coordenação. A coordenação é a função gerencial referente ao relacionamento interpessoal do gestor com seus subordinados para garantir, certo, que o planejamento e a organização sejam eficazes. Ora, uma vez planejado, tá certo, a gente organiza, mas uma boa liderança, tá bom? Um bom relacionamento do gestor vai garantir que aquilo que foi planejado seja cumprido e a organização permaneça. Pois pela coordenação, o gestor orienta e apoia. Isso aqui é importante. Deixa eu apagar a primeira ali que está apagando aqui. Mas isso aqui é muito importante. Né? Apoia, viu, pessoal? Não só orienta nem manda, ele apoia as pessoas e as equipes por meio de uma adequada comunicação, liderança e motivação de novo. Então veja que são textos que vão assimilar, né, que vão repetir as mesmas informações, tá, para nos deixar, né, com a ideia mais fixada em nossa mente do que seja liderança. Então, o líder ele tem que saber apoiar, é como se fosse, vocês lembram, talvez alguns tenham boas experiências, outros não, mas naturalmente,
Nós, quando somos menores, pequenos, né? Tá? E aí nós temos medo de alguma coisa, a gente se apoia em quem normalmente? Né? Nos nossos pais, eles são nossos líderes. Então, dentro de uma equipe, eu pertencendo a uma equipe, eu tenho que ver meu líder como um pai, uma pessoa que eu posso me apoiar, que eu possa conversar com ele, posso tirar minhas dúvidas, né? Uma pessoa que eu não preciso ter medo dele, né? E sim segurança, certo? Isso eu não quero dizer que o líder vai ser um paizão, um bananão, não estou dizendo isso, mas que ele consiga transmitir essa confiança, essa influência, porque isso é um papel, aqui no caso, certo, da liderança. Nós temos aqui a direção nos 3 níveis da organização. Primeiramente, nós temos os níveis aqui que nós estamos citando aqui, organizacional, e temos institucional, intermediário e operacional. É como se fosse aquela pirâmidezinha que nós já conhecemos. E aí nós temos direção, gerência e supervisão, certo? Onde a direção ela está olhando, né, todo o conteúdo, todo o universo, tá, genericamente e sinteticamente. Tá? Então, ele observa, tá bom, um todo, né, e olha sinteticamente cada um deles. E aí transmite, né? A gerência, ela é menos genérica, mas ela procura ver mais detalhes, certo? Ela procura olhar detalhes. Enquanto a supervisão, que já é, né, operacional, ela também olha os detalhes, mas ela é mais analítica, certo? Com isso, nós vamos subindo, né, nesses patamares aqui, até chegar a um resultado onde a direção possa ver toda a sua instrução ou tudo aquilo que ele esperava. Dentro do tempo, pensando em tempo, né, quando nós falamos da institucional, ou seja, a direção, né, isto se torna mais longo. Tá? Quando nós falamos, quando nós planejamos, né, institucionalmente, né, é a longo prazo. A gerência ela começa a trabalhar a médio prazo e a operacional a curto prazo. Os resultados têm que ser rápidos, certo? Por quê? Porque quando se pensa a longo prazo, ele está colocando etapas, né, nesses planejamentos onde eles querem alcançar os seus objetivos. Cada etapa tem processos. Esses processos são transmitidos, né? E aqui a gerência ele tem médio prazo para trazer esse retorno à direção. E aí a gerência manda esses resultados também, que é mais subprocessos em médio prazo, para a supervisão, onde eles terão um curto prazo de retorno. E dentro da sua amplitude, né, que nós já falamos muito sobre amplitude, nós temos a macro, né, ela é o quê? Ela é macro orientada, né? Ou seja, macro grande, né, um todo, aborda a organização como um todo. Na gerência, aborda cada unidade organizacional em separado. E na supervisão, que é operacional, a micro-orientada aborda cada orientação em separado. Tá? Então, aqui mostra aos poucos, né, nesse quadro, como funciona cada um deles. Chiavenato, ele comenta que a direção está presente em todos os níveis organizacionais e recebe o nome de direção, gerência ou supervisão. Então, todos eles, tá, é coordenação, certo? Todos eles fazem parte do processo, né, do POC, né, Planejamento, Organização, Coordenação e Controle. Tá? Dependendo de onde o gestor atua, nos níveis institucional, intermediário ou operacional, respectivamente. Mas todos eles você vai lidar com alguma equipe. Né? Lembrando que aqui, tá bom? Nessa questão aqui do supervisor, são equipes menores. Tá? Jefferson está querendo entrar, professor. Vou lá para ver aqui. Mas ele não apareceu para mim ainda. Quando ele apareceu, eu coloco ele para dentro. Certo? Então, supervisão são pequenas equipes. Né? Gerência já está supervisionando quem? Também a supervisão está gerenciando os supervisores, digamos assim. Né? E a direção já gerencia, né, a gerência. Tá? Então, eles vão crescendo aos poucos e os níveis vão afinando. Tá?
Entretanto, né, seja em que nível for, ao praticar o processo de coordenação, aí eu gosto mais uma vez dessa palavra práticas, né, o gestor organizacional lida com suas equipes subordinadas por meio da liderança, da comunicação, e sempre estão repetindo, né, a motivação. Temas que nós já estamos cansados de ver, certo? E lembrando, pessoal, a comunicação para mim é uma das mais importantes dentro desse contexto inteiro. A comunicação vai dizer quem é o líder, né? E vai mostrar se você mantém a sua equipe motivada ou não. Porque palavras, certo? Ela pode destruir muitas coisas, como pode também elevar muitas outras coisas. Pode motivar uma pessoa. É por isso que a gente vai, às vezes, né? Nunca mais ouvi falar de palestras motivacionais, porque isso está muito em desuso. Mas antigamente eu tinha, vou para uma palestra motivacional. Né? Porque são palavras, é a comunicação, é como o palestrante lá se comunica. E aí ele deixa as pessoas motivadas. Assim são dentro de uma equipe também. Certo? Né? E então ele só consegue liderar com uma boa comunicação. Talvez para mim a comunicação deveria estar em primeiro lugar. Né? E isso faz diferença na nossa casa, com nossos amigos, né? Dentro do trabalho, dentro dos nossos grupos de estudos, né? No caso, escolas, universidades, sabe? Cursinhos. Então, uma boa comunicação faz toda a diferença. Né? Certo? Isso traz credibilidade a muita gente. Claro que as pessoas... Veja que a comunicação é tão interessante que as pessoas conseguem fazer um mau uso dela, né? E enganar muitos outros através de uma boa comunicação. Então, ela pode ser... É uma ferramenta, a comunicação é uma ferramenta que pode ser usada de várias formas, né? Benéficas e maléficas. Não é a comunicação que é ruim, mas são as pessoas que as usam de diferentes formas. Também variam a forma de atuação do gestor. E aí nós vamos entender algumas questões aqui. Então, cada gestor, pessoal, vou parando aqui, né? Estou parado aqui ainda no texto, certo? Cada gestor tem uma forma diferente de lidar com as pessoas. Cada gestor tem uma maneira de liderar. Isso é evidente que nós vamos ver ao longo de nossas vidas. É muito difícil você ter uma pessoa, né, tão idêntica a outro. Tá? Até no meio, que agora eu vou citar de novo aqui, o meio militar, que é bem padronizado, tá bom? Que é tudo bem processado lá, tudo bem ajustado, percebe-se, né, comandantes, né, oficiais, com lideranças diferentes uma das outras. Pogran tá na escuta aí? Tá na linha, Pogran? É assim mesmo ou eu estou falando errado? Não, tá certo. Né? Correto. Então, mesmo sendo um padrão, né, as pessoas lideram diferente. Né? Você percebe lideranças entre eles. E acontece também aqui no mundo civil, em todos os lugares. Né? Isso é uma questão de ser humano. Cada um... Ó, Luana apareceu, pessoal. Acho que voltou a energia lá. Né? Passos foi lá, deu uma ligadinha lá no disjuntor que disparou e ela ficou com energia. Professor, voltei. Tá vendo aí quando eu quero assistir a aula, o mundo não deixa? Vai vendo aí. Mas antes tarde do que nunca. É. Certo? Então, também como varia uma forma de atuação do gestor, né? Conforme as características da área do trabalho que coordena. Certo? Então, isso é muito interessante. Certo? Então, eu tenho formas de liderar, eu, por exemplo, Petrônio, que depende muito da área que eu estou, das características que necessitam. Certo? Então, normalmente, né, eu vou com aquela liderança de paz, tá certo? Paz e amor, pessoal, certo? Mas, se a situação exigir, tá bom, que eu seja mais firme, né, mais duro, serei. Tá? Porque a ordem tem que ser mantida, né? A organização tem que ser mantida, né? Tá bom? O planejamento tem que ser cumprido. Então, quem está ali, aceitou tudo isso aí, então tem que seguir, tem que obedecer, né? Para Robbins, né? Dissenso e Voltaire, né? O líder motiva os funcionários durante o processo de direção das atividades, seleciona canais de comunicação eficazes e resolve
conflito entre os membros da equipe. Olha isso aqui como é interessante. O líder motiva, né? Quando eu fico ainda muito com o pé atrás nessa palavra de eu motivar alguém, mas assim, eu posso dizer, eu incentivo a pessoa, né? Tá bom? Eu deixo ela animada para fazer o trabalho. Aí ela fica motivada para fazer, ou não. Né? Mas eu faço de tudo para que ela fique motivada. Tá? Isso durante o processo de direção. Seleciona canais de comunicação. Qual é a melhor forma de me comunicar? Né? Será que o WhatsApp é o mais interessante? Será que o telefone é mais interessante? Ou verbalmente, pessoalmente, ou por sinais? Né? Tá certo? Não importa, né? É importante que funcione. Tá? Mas outra coisa importante, ele resolve conflitos. E é interessantíssimo que pessoas juntas umas das outras, elas têm conflitos. A história está cheia de conflitos aí. E nós temos que apaziguar, né, toda essa situação. Tá? Nós, como líderes, eu falo assim, nós temos que saber, né, controlar esses conflitos. Porque muitas vezes os conflitos, pessoal, surgem, né, por a ideia de alguém achar que ele está certo e que o outro está errado e ele não dá o braço a torcer, aí começa a confusão. Aí são dois bicudos, né, como a gente chama por aí. E aí não dá certo, tá? Então, o líder, um bom líder, ele consegue, olha, vem cá, chega aqui, vamos entender o que é isso, o que é aquilo, né? E resumir. Por quê? Tenho certeza para vocês de uma coisa, que se você coloca, tá, a organização, nesse caso aqui, eu estou trabalhando na empresa, porque quem está em primeiro lugar é a empresa, não sou eu. Né? A organização, o nosso planejamento, tá certo? Em primeiro lugar, não tem por que eu estar brigando. Então, se o motivo é a organização, certo? Que eu possa ajudá-la a crescer, então não tem para que eu não vou perder tempo estar discutindo com outras pessoas, tá bom? Eu não sei se vocês sabem aí, mas eu participo de alguns retiros, são chamados retiros de silêncio. E aí meu professor diz assim, olha, vocês sabem por que ninguém discute, né, um com os outros durante 3 dias aqui, que a gente passa em retiro, até 7 dias em retiro? Simplesmente porque ninguém fala, né? É um retiro de silêncio, todo mundo fica calado, então não tem motivo para discutir, né? Não tem nem porquê. Então, muitas vezes é assim, nós falamos demais, né? Nossa comunicação se torna muito errada e terminamos discutindo, né? Falando coisas que não devem muitas vezes, tá bom? Então, esse ponto, comunicação, sempre é importante, certo? Para liderar, né? Para resolver problemas conflitantes. Isso acontece no mundo inteiro, isso acontece entre países, tá bom? Entre comunidades, entre vários aspectos, né? Vários contextos, aliás, né? Várias civilizações. Conflito sempre existiu e sempre vai ter alguém que possa resolver. Um dos maiores exemplos para mim de líder, né, que pôde resolver os conflitos, né, sem dar um único tiro, é Mahatma Gandhi, né, que conseguiu lá fazer com que a Índia fosse libertada, tá bom, da Inglaterra, sem dar um único tiro, apenas, né, com seu bom exemplo, com boa comunicação, com boa diplomacia e assim por diante. Então dá para se fazer muitas coisas boas dentro de uma equipe. Douglas McGregor, né, defende que cada administrador tende a possuir uma concepção, né, uma ideia, uma percepção própria a respeito da natureza das pessoas. E que isso determina seu comportamento na relação com as pessoas na empresa. Certo? Simplificadamente, McGregor, né, identificou 2 modos de o gestor perceber a natureza humana. E aí ele chama da teoria X e a teoria Y, certo? Mas eu gosto muito de nós observarmos uma palavra aqui, concepção, tá? Isso é a percepção, isso é o entendimento, isso é a ideia de que nós temos de algo. Se eu tenho uma percepção errada, né, eu posso fazer muitas coisas ruins. Então, é como eu percebo as questões. Então, se alguém fala comigo rispidamente, tá? Qual é a minha percepção dessa rispidez, né? Aí eu posso... Quem vai decidir essa percepção somos nós, pessoal. Não precisa, tá bom? Você tentar dizer que a pessoa foi isso ou foi aquilo. É você que quer acreditar. Então, normalmente, muitas vezes,
quando alguém vem para mim e é ríspido ou grosseiro, claro que a gente fica triste, né? O ego bate logo em cima, porque o ego é o seguinte, ele quer defender a sua personalidade. Então ele não deixa, ele tenta fazer essa defesa e contra-ataca muitas vezes. E aí é quando nós revidamos, né, uma situação. Mas eu tenho praticado, por isso que eu gostei de falar da palavra prática, né? Eu tenho praticado, tá certo? Uma percepção melhor. Então, se a pessoa ela é ríspida comigo, né, a minha percepção ela tem uma percepção errada das coisas, por isso que ela está me tratando mal. Se ela tivesse uma percepção correta, ela não me trataria mal. Certo? Mas pensar assim não é tão fácil. Não é toda hora também que eu estou assim com esse espírito, né? Digamos assim, de paz. Certo? Mas normalmente eu tenho usado essa prática assim, fulano está com uma percepção errada, por isso que ele está agindo dessa maneira. Tá? Eu gosto muito de dar um exemplo aqui, sem ser religioso, tá? Sem puxar sardinha para canto nenhum. Mas como nós somos um país bem cristão, digamos assim, e todo mundo conhece as histórias, né, cristãs, eu gosto sempre de dar um exemplo lá de Cristo, né, conta lá, né, quando ele estava na cruz, né, centuriões, né, estavam fazendo o quê? Estavam espetando ele, tá certo? Nas costelas dele, né? E eu pensando assim bem direitinho, que Cristo ainda teve, né, toda a sua, digamos, não vou dizer sua misericórdia, mas sua piedade, né, sua compaixão, tá? Tão grande assim que ele olhou para cima. Pelo menos que eu entendo, né, pelas escrituras, que ele olhou para cima e pediu ao Pai perdoar essas pessoas que estavam fazendo isso com eles, porque ele não sabia o que estavam fazendo. Então veja que percepção, né, no caso aqui de Cristo, ele teve dessas pessoas. E ele está certo. Na minha visão, ele está certo. Por quê? Se essas pessoas soubessem o que realmente estavam fazendo, nós, quando temos consciência, uma boa consciência de algo, a gente vai fazer mal a alguém? Não. A gente só faz mal às pessoas porque nossa consciência está distorcida, né? Nossa percepção, nossa ideia sobre o assunto está distorcida. A gente discute muitas vezes com alguém e às vezes a gente percebe que está errado e vai lá ter que pedir desculpa porque minha percepção estava errada. Certo? E assim, né, eu gosto de usar esse exemplo dessa ideia que eu achei sublime, né? Quando ele perdoa, né? Poxa, a pessoa está me maltratando, ele diz, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então ele tinha essa consciência que essas pessoas estavam errando porque realmente, né, não tinham a percepção correta, né, da situação ali. Não precisaria acreditar em Jesus ou não. Só precisaria ser humano e dizer, não posso machucar o outro. Tá? E assim por diante. E mesmo assim, somos nós dentro das empresas. Que tipo de percepção nós vamos ter? Tá bom? Que tipo de ideia, né, nós podemos ter da situação? Lembram que no início das nossas aulas, quando eu falei sobre o que é melhor, né? É a razão ou a harmonia? Tá? Lembro eu contei até uma historinha, né? Que, de certa forma, viraria uma piadinha no final dela, né? Ela é cômica, a historinha é meio cômica, certo? Então, é melhor ter harmonia do que ter razão, certo? E muitas vezes a gente nem sabe quem é a razão, quem é o senhor da razão. Eu aprendi que o tempo é o senhor da razão. Ele vai dizer muitas coisas se estão certas ou erradas, mas a harmonia é mais importante. E se nós colocarmos como líderes dentro de uma equipe que a harmonia ela é mais importante do que a razão, nós vamos ter, com certeza, um equilíbrio, né, dos conflitos que estão por vir, né, o que poderiam vir, o que está acontecendo. Porque a gente está colocando a harmonia em vez da razão, certo? Então, aqui, dependendo de cada líder, ele vai saber liderar da forma mais adequada possível. Se esse líder coloca a harmonia acima da razão, tá bom? Entenda uma questão aqui que nós vamos ver aqui sobre esses tipos de gestores, né? Essas percepções humanas. Vejam que ele está falando da natureza humana. Existe uma natureza na gente, mas existe uma natureza boa também. E aí eu vou contar só uma história da natureza boa, que eu não sei se já contei a todo mundo, mas tinha dois amigos, eles estavam no rio, lavando seus pratos, lá nas suas tigelas, e um deles viu um escorpião, né, flutuando lá na água, se afogando, no caso, né? E ele pegou lá uma vareta
colocou lá, tirou o escorpião de dentro do rio. E o que foi que o escorpião fez? Picou ele, né? E aí ele soltou assim rapidamente, o escorpião caiu de novo na água, né? E aí lá vai ele lá de novo, né, salvar aquele escorpião, certo? E o escorpião picou ele pela segunda vez, né? E aí o amigo falou, mas por que é que tu tá salvando esse bicho se toda vez que tu salva ele, ele te pica, né? O agradecimento dele é te picar, certo? E aí esse amigo que salvou o escorpião disse, olha, a natureza, né, desse animal é picar, ele se defende, ele acha que está sendo atacado, né? Então automaticamente ele se defende, mas a minha natureza é ajudar, tá? Então qual é a nossa natureza? Qual é a natureza que eu prevalecer? É a natureza do orgulho, da razão, né, da desarmonia, do conflito, de colocar fogo na lenha, como se diz, eu estou vendo lá a briga lá, os dois brigando, e eu digo, é isso mesmo, ele falou isso mesmo, né? Você tem toda a razão, mete logo o cacete dele. Pronto. E aí começa o fogo, todo mundo se inflama, e começa a briga, e nós estamos cansados de ouvir isso e de ver essas situações corriqueiramente. Vamos ver aqui, então, essa administração pela teoria X e Y. Quando nós falamos da administração pela teoria X, nós vamos observar o seguinte, que as características da natureza humana são, ó, vigilância e fiscalização das pessoas, desconfiança, estou aqui, né, pessoal? Desconfiança das pessoas, imposição de regras e regulamentos, descréditos das pessoas, descentralização, né, das decisões na cúpula, atividades rotineiras para as pessoas, autocracia e comando, pessoas como recursos produtivos. Tá? Essa teoria aqui, ela é muito conhecida, tá? E teve alguns autores que propagaram essa teoria por muito tempo. Vocês lembram quais são? Quais foram? Taylor, Fayol. Isso, exatamente, né? Taylor foi o primeiro, né? Taylor era a paixão dele, dessa linha de comando. Mas eu vou falar uma coisa para vocês bem interessante aqui, certo? Eu tenho uma prática, né, que eu não é que eu desconfie, né, da pessoa, mas eu não confio. Deu para entender a situação? Né? Eu fico no neutro, certo? Porque eu tenho muito medo, como já aconteceram com todos nós, e nós sabemos que quando nós colocamos muita confiança numa pessoa e ela não corresponde, a gente sofre com essa situação. E a gente fica descrente, né, dessas pessoas, certo? Então, é claro que eu vou dar um voto de fé, digamos assim, né, de confiança, mas desconfiando, certo? Pelo fato de que se a pessoa cometeu um erro, porque ela pode cometer, porque é um ser humano, eu não vou ficar tão surpreso com esse erro dela, tá bom? Então eu procuro acreditar, né, por fé nessa pessoa, para que ela faça as coisas certas, mas caso ela cometa erro, eu também já estava esperando pela situação. Então é uma questão talvez até de autodefesa, né, digamos assim, né, para que eu não possa sofrer tanto com a situação, né, da decepção em si, certo? Mas se nós observarmos que esse contexto aqui que nós colocamos, esse contexto ainda hoje existe, pessoal? Vocês conseguem ver esse contexto nas organizações de hoje ainda? Existem organizações que utilizam desse... Sim. Quais? Pelo menos onde minha mãe trabalhava era assim, totalmente assim. Só que eu já te contei a história, tá ligado? Aí não tem mais, né? Por causa daquele motivo. Entendo. Eu acho que alguns desses, professor, não todos, mas alguns desses eu Isso. acho que encaixa bem em loja de família.
tipo, empresa familiar. Tipo, desconfiança, porque sempre tem autocracia de comando, tipo, se for pai e filho, essas coisas. Eu acho que alguns, não todos, mas sim encaixam. Sim, sim. Alguma organização mais que vocês gostariam de citar? Isso não quer dizer que todas elas têm que cumprir, né, todos esses itens, né? Mas algumas organizações têm a maioria desses itens aqui que nós citamos, desses tópicos que nós citamos aqui. Não obrigatoriamente há todos eles, né? Mas, assim, é uma das características, né? Talvez a maioria, tá? Alguém tem mais alguma organização que gostaria de citar? Eu também acho, como você falou, que é uma característica da maioria, infelizmente. As empresas agora que estão criando uma adaptação maior para ter uma democracia, para ter uma participação, para se preocupar com o colaborador. Mas se a gente colocar algumas décadas atrás, a gente praticamente não tinha administração pela teoria Y, era tudo X. Algumas características são arraigadas no meio militar. Ainda temos essa sobrepõe essas regras, essa administração no regime militar. Pessoal, eu digo a vocês que algumas dessas ainda são necessárias, viu? Infelizmente, certo? Há pessoas, né, que só funcionam você tendo uma vigilância, uma fiscalização sobre elas enorme. Se você deixar ela à vontade, talvez ela não funcione, né? Talvez elas não consigam realmente, né, atuar. Não tem ninguém olhando para mim, vou ficar à vontade, né? Mas quando tem alguém olhando, eu trabalho porque tem alguém olhando para mim, né? Infelizmente, são pessoas para pessoas, né? Há pessoas que não precisam, há colaboradores que não precisam ter ninguém lá te cobrando nada. Ela mesma faz sua agendinha, ela mesma se organiza, sabe seu compromisso, né? Sabe suas responsabilidades. Outras não, tem que estar sendo fiscalizadas. Então, a vigilância, às vezes, é necessária, né? Foi como eu falei para vocês. A gente recebeu uma mensagenzinha hoje, né? Ah, vocês têm que observar mais a folha de ponto, certo? Então, é uma vigilância, é uma fiscalização. Porque se não houver, a gente falhou uma, duas vezes na batida do ponto, no próximo mês vai pegar três, quatro, e assim daqui a pouco não está batendo mais o ponto, né? Então, há necessidade, tá certo? Dessa linha também. Há necessidade. Eu falei aqui, né, desse ponto aqui, deixa eu colocar uma outra. Pronto. Eu falei aqui, ó, desse aqui, tá bom? Às vezes, né, há necessidade de uma autocracia, de um comando, tá bom? As pessoas também precisam de atividades rotineiras, muitas vezes, elas não conseguem se autogerir. Então, é necessário que a gente coloque processos rotineiros para que elas possam... Tem gente que prefere ter vida assim, rotineira, tá certo? Infelizmente, tem gente que consegue assim, tá? Vamos agora olhando, né, nossa função. Oi. Realmente é necessário existir leis, direitos e deveres. Hierarquia facilita em muitos casos, mas a questão é que às vezes esse tratamento é um tratamento que humilha, beira a censura. A gente está vendo uma realidade hoje que as pessoas estão sendo impedidas de entrar nos locais de trabalho com o celular, por exemplo, para evitar que algo errado que se faça seja filmado, aconteça processos e uma série de coisas. Então, a gente entende que tem que ter um equilíbrio sobre as coisas, mas a dificuldade que está havendo é um exagero ao ponto de não permitir participação, não permitir que a pessoa se posicione, não permitir reclamação. É uma censura. E até mesmo nas empresas mesmo existe uma questão que se você se impor, se você se organizar em qualquer sentido, você é demitido, você é afastado, vira perseguição. Concordo com você que existem empresas assim. Tá vendo, Volgrano?
Né? Tem empresa pior do que o meio militar, tá vendo? Pior do que eu estou falando assim, não é que o meio militar é ruim, mas mais rígido do que o meio militar. Tá vendo aí, Vogan? À sua frente, Alguém né? que pode se aposentar no meio militar com pouca idade, ganhando mais de 30 mil de aposentadoria, realmente militar tem certas vantagens também. Tem muitos defeitos também, como todas as empresas, mas tem suas vantagens. Mas o nosso é com risco da própria vida, né? Todos os dias. É, bem difícil. Fora o psicológico, né, Volgan? Eu conheço Mas esse é o pessoas, principal. né, eu conheço você sair todos os dias para colocar sua vida em risco. Você tem que ter um excelente psicológico muito bom. E muitos deles precisam de acompanhamento constantemente para que possam suportar a pressão da função, né? Do perigo que corre todos os dias. Você que não está no efetivo serviço, 24 horas de serviço, porque o militar é 24 horas de serviço, você depois de 30 anos, quando você vai para a reserva, você aposenta, o psicológico seu já está arrasado. Então, se você refazer, até a questão familiar é difícil. Verdade. Vamos lá. Agora vamos mudar para um mundo melhor, né? Que é a teoria Y aqui. E aí, vejam bem, olha isso aqui. Autocontrole e autodireção. Confiança nas pessoas. Liberdade, né? Autonomia. Delegação de responsabilidades. Descentralização das decisões na base. Atividades criativas para as pessoas, né? Democracia e participação. Pessoas como parceiros da organização. Cara, isso aqui é um mundo perfeito, certo? Mas eu digo para vocês o seguinte, que mesmo que eu tenha líderes, né, mesmo que sejamos líderes, tá certo? Com essa teoria Y, há pessoas que não se adaptam, né? Que não se adaptam, né, a esse tipo de equipe. Que elas têm que estar aqui, ó. Praticamente elas não conseguem, né, estar numa equipe da Y. Elas necessitam da X. Mas aqui nós vamos entender uma outra questão interessante aqui. Que, ora, muitas vezes nós vamos transitar entre uma teoria e outra, certo? Né? Então, você, né, ter autocontrole, você consegue, você, por exemplo, nós, será que nós conseguimos confiar 100% em nossa equipe? Acreditar que todos eles vão fazer o trabalho sem eu nem me preocupar? É difícil. É muito difícil isso acontecer. Você pode até confiar em uns e em alguns, né, contando nos dedos, mas a equipe em geral é difícil. E se você tiver uma equipe assim, que você confie 100%, cara, muito bom, conserve essa equipe. Né? Não mexa num time que está ganhando. Fui mexer aí, no caso de um colega nosso aí, eu acho que foi Jorge, né? Parece. Professor, Deu uma zebra. Oi. pessoal, lá na empresa onde eu trabalho, é um exemplo assim, lá a gente tem o diretor, gerente e supervisor. A minha supervisora, ela supervisiona 6 pessoas. Ela diz que confia plenamente em todos os 6, que são os 5 compradores e eu que sou a estagiária lá. Ela diz que confia plenamente porque ela sabe que somos adultos responsáveis, que a gente consegue. Não é que a gente vai ficar centrado, sem olhar um para o lado, só querendo trabalhar, mas ela diz que confia plenamente no serviço que a gente está oferecendo à empresa e que como ela tem ela dá uma liberdade para a gente, ela deixa a gente pensar até fora da caixinha, não ficar só com atividades rotineiras. Boa. Agora imagine 40 pessoas você liderando. Será que conseguiria, Edna, a mesma confiança nas 40 pessoas? Professor lá, o diretor-geral, ele disse que confia plenamente nos funcionários, nos colaboradores que tem lá na empresa. Ele deixa eles bem à vontade, bem livres mesmo, porque ele sabe que no final eles vão responder às expectativas que ele colocou lá nos colaboradores. Eles são bem livres, eles deixam realmente a gente bem à vontade lá.
Mas você vou lá, mas lá existe uma fiscalização, um controle, né? Isso sobre as metas, sobre o trabalho. Não tem meta. Existe uma fiscalização, mas não tem meta. E por que existe uma Eles não fiscalização? impõem meta. E por que existe uma fiscalização? Só tem uma fiscalização só para realmente saber. É assim, ele deixa a gente livre. Ele fiscaliza só para saber se realmente a gente está trabalhando, mas é livre lá. É meio controverso o que eu estou falando, né? Você tá trabalhando em quê? Você trabalha em quê? Qual é a empresa de qual segmento? Tu fazes o quê? É uma usina de energia, uma usina termoelétrica. Oferece energia aqui para Paraíba. Faz sentido não ter meta. Mas é o seguinte, né? O Wesner falou, um setor do Wesner é bem interessante. Eu conheço um pouquinho da empresa dela e eles têm uma política bem interessante mesmo. Mas mesmo assim, com toda essa política, com essa toda confiança, porque o líder ele tem que dizer que confia mesmo. Tu acha que o líder disser que não confia, aí, os liderados vão gostar dessa ideia? Ah, o cara não confia nem em mim. Mesmo que ele esteja desconfiando, eu garanto a você que ele vai dizer, não, eu confio em vocês. Ele vai dizer sempre Mas isso é aí. mais que isso, professor. O espinho que tem de furar, de pequeno mostra a ponta. Ele criando uma relação coesa e próxima faz com que os outros delatem e os outros sejam também delegados diante das normas e diante da cultura da empresa. Olha, mesmo assim, o Edna falou uma coisa bem interessante, eu gostei da participação que ela falou, e realmente a empresa é muito como ela disse, realmente, tá? Mas existe uma fiscalização. Então, veja que houve uma transição aqui da teoria Y, né, mesmo numa empresa como a dela aí, para X. Houve uma fiscalização, tá bom? Existe, né, atividades rotineiras para as pessoas. Não existe, Wesley, lá? Tem que ter. Eu conheço o assunto lá. Né? Existe comando lá. Então veja que a gente não consegue apenas ser teoria Y. A gente transita entre as duas teorias. Tá? Porque todas as duas têm seu grau de importância. Existe, claro, que umas peca pelo exagero, tá bom? Um pouco, né, porque é X, e a outra às vezes peca por um exagero também de muita liberdade. Né? Mas eu tenho certeza que se não houver fiscalização, aos poucos as pessoas vão se desgarrando. Isso é natural do ser humano, é a natureza humana. Não que seja ruim, a pessoa seja ruim, tá? Mas ela vai criando uma folgazinha e vai desgarrando, certo? Então, olha, pode falar. Eu assisti recentemente uma palestra de uma professora que ela estava justamente mostrando as novas empresas e essa flexibilidade. Aí ela disse que o mais difícil que ela encontrou e verificou na implantação, em termos da teoria Y, é justamente a questão da cultura da empresa e da maturidade dos colaboradores. Então, isso dificulta, ela diz, um dos fatores principais é a maturidade dos colaboradores. E quando você deixa-os à vontade, eles não têm a autocrítica e nem se adequa a isso aí facilmente. Exatamente. Né? O Weston falou aí da empresa dela, a cultura da empresa dela é muito boa, e não é de hoje, é uma cultura já, né, antiga, digamos assim, foi criada de um ano para cá, 2 anos. Né? Quando a gente cria culturas, né, que são costumes, regras, valores, tá certo? Isso não acontece um dia para a noite, pessoal, isso vem acontecendo aí, né, há anos, né, sendo trabalhado. Até todas as pessoas, todos os colaboradores entenderem essa questão da cultura. E aí, como o Gomes falou, né, elas terem essa maturidade para encaixar essa cultura demora. Então, por exemplo, né, na empresa da Wesna, ela citou aí, quem entra agora já vai entrar numa cultura formatada, né, onde as pessoas já seguem essa cultura, tem um padrão já a seguir. E é muito mais fácil. Agora, se eu chego lá na empresa e começo a mudar todo o esquema de a nova cultura é essa. Quer ver mudança? É ela ser comprada por outra empresa. Você vai ver uma nova cultura. E aí todos os funcionários vão ter que ter uma nova adaptação, né? Que realmente a adaptabilidade, tá, é uma característica muito importante em qualquer ser humano hoje em dia.
né? Porque as mudanças, elas existem, né? As mudanças, elas acontecem, tá? A impermanência, essa palavra é muito pouco usual, ela é real em nossas vidas, tá? Ou seja, nada é para sempre, certo? Nada é para sempre. Nem a felicidade é duradoura para sempre, nem a tristeza é duradoura para sempre. Elas ficam alternando o tempo inteiro. E ainda bem que existe essa impermanência. Então, essa adaptabilidade a momentos assim é o que nos fazem diferentes, tá? É o que nos fazem suportar situações adversas, tá? Mas, como falamos aqui, o texto seguinte vai nos ajudar bastante. Diz assim, ó: esses dois estilos podem ser exercidos pelos gestores em qualquer nível organizacional. E é comum que eles transitem entre um e outro, certo? Então, eu posso, né, nesse exato momento, como líder, fazer uma transição aqui, tá? Deixa eu dar uma apagada aqui, né? Uma transição, certo? Entre a teoria X e a teoria Y. Né? Nós observamos aqui, com alguns exemplos, que pessoas são controladas, né, são fiscalizadas, tá certo? Que tem comandos, que tem rotinas, é a teoria Y, X, aliás, né? E precisa também, ó, confiança nas pessoas, liberdade, autonomia, delegação de responsabilidade, todas elas, nós precisamos transitar, nós temos que ser adaptáveis, né? Tem uma autora, tá, aí eu esqueço o nome dela, que é um pouquinho difícil, mas ela também ela está dentro dos grandes administradores, que ela diz assim, ó, isso aqui chama-se liderança situacional, ou seja, eu serei dessa forma de acordo com a situação, né? Então, se a situação me exigir eu ser mais firme, eu terei que ser. Se a situação não exigir, por que eu vou ser sempre essa pessoa dura? Né? Não tem essa necessidade, tá bom? Então, é situacional, pessoal. Então, aqui, o líder, né, os gestores, em níveis organizacionais, é muito comum eles transitarem, né, entre um, certo? Né, e entre o outro, entre o X e entre o Y, conforme as características do trabalho, das pessoas e ainda da prioridade. E vejam muito bem, quando a gente fala as características do trabalho, muita gente diz assim, se eu for trabalhar lá na construção civil, eu vou agir de uma forma. Se eu for trabalhar no setor educacional, eu vou agir de outra forma, com saúde, e assim vai, né? Numa fábrica. Então, cada pessoa vão dizer que, dependendo da característica do trabalho, eu vou ter uma situação para lidar com o outro. Mas eu digo mais para vocês, né? Eu não consigo, eu confesso a vocês que eu não vou, assim, meu estilo de liderança, ela vai transitar, né, entre o X e o Y, com certeza, tá? Porém, ela não vai ser de acordo com a característica do trabalho. Ela vai ser de acordo com as pessoas, tá? Então, normalmente eu vou focar nas pessoas, né? Petrônio, tá? Quando eu trabalho com liderança, com líderes, eu foco direto nas pessoas, tá? E ainda, né, nesse contexto aqui, da prioridade, pois em momentos de crise, a tendência é que os gestores se posicionem o mais próximo do X. E alguém está tendo essa experiência aí hoje, pessoal, nas empresas de vocês, que nesse momento de crise que nós estamos vivendo, é uma crise pesada mesmo, uma prova de fogo, as empresas, os gestores estão mais próximos da teoria X? Alguém está tendo essa experiência aí ou não ainda? Bem, se ninguém falou é porque não está tendo, não está percebendo, né? Não está tendo essa percepção aqui, certo? Isso não quer dizer que que os líderes estão sendo grosseiros, mas eles, muitas vezes, tá bom? Eles vão procurar ainda resultados. Hoje as empresas estão precisando de resultados, num momento que não se tem resultado. Mas algumas empresas, elas, com essa história do home office, estão dando liberdade, estão partindo mais para a teoria Y que não a X, dando liberdade,
delegação. Algumas empresas já estão se adaptando a esse estilo. Tá, não, Vogran, eu trabalho mais em casa do que na empresa. O controle é maior, Vogran. Por incrível que pareça. As pessoas, por achar, os líderes, né, os gestores, por achar que você está em casa, e para eles terem mais controle, ou não perder esse controle, eles te dão mais tarefas, parece. Te cobram mais ainda, porque não estão te vendo. Então, eles acreditam, muitos deles, né? Acreditam que para você realmente produzir, eles vão te dar mais trabalho e controle sobre isso. É planilhas para preencher, tá bom? É relatórios, para mostrar o tempo todo o que está se fazendo. Por incrível que pareça, é assim que está acontecendo. Todas as pessoas que eu tenho conversado, que estão home office, Ou até a estão dizendo que câmerazinha ligada. Porque no meu a câmera fica ligada para saber se eu estou trabalhando. Quem está falando é o Wesley, né? É. Olha, Wesley, fiscalização, tá vendo, Wesley? É controverso o que eu falei, né? Mas é uma estratégia. E, olha, o que eles estão fazendo, eu não estou colocando você contra eles, não, certo? Eles são uma estratégia que a gente usa, tá bom? Na hora, olha, eu confio em você desconfiando. Eu não vou dizer que eu desconfio, mas eu confio. Tá? Essa é uma estratégia, entenda que é natural, né? Eles estão errados em fazer isso, não. Mas se você observar bem, eu não sei você, Wesley, você, por exemplo, né? Pode ser estar trabalhando a mesma coisa, mas tu está trabalhando menos do que se estivesse na empresa? Tu percebe isso? Falar a verdade, estou, professor. Estou bem Tá? menos do que eu estava na empresa. Tu é a primeira pessoa que eu estou ouvindo isso. Mas realmente eu estou bem menos mesmo. Porque lá eu conseguia trabalhar mais. Porque aqui mesmo eu recebo só eu faço só o que está no computador online. Mas lá eu tinha atividades que era fora do computador. Sim. Aí lá eu trabalhava mais do que em casa, realmente. Mas produzia mais lá também, não é isso? Isso, produzia mais lá do que em casa, realmente. Porque lá eu tinha mais o que fazer do que aqui. Do que em casa. Mas no seu caso aí, é porque você não tem como pegar na parte física, né? Você não está levando o trabalho real para casa, e sim pelo computador. Mas se você pudesse levar, você iria trabalhar mais. Eu te garanto assim. Iria. Tá? Então, todas as pessoas que eu conheço, tá bom? Salvo algumas exceções, porque não consegue levar o material para casa. Por isso. Mas as pessoas que conseguem trabalhar apenas pelo computador, por telefone, dizem que estão trabalhando mais em casa do que na própria empresa. Tá? Eu pensei que era só os professores parar conosco. O professor, coitado, meu amigo, todo dia chega uma norma diferente. O que é isso aqui? Né? Agora nós estamos mais assim equalizados, digamos assim, mas no início dessa pandemia, assim, né, dos isolamentos, nossa, toda semana chegava uma determinação nova. Quando a gente estava se acostumando com uma, vinha uma nova, a gente parava de fazer uma até eles se adaptarem e encontrarem o ponto de equilíbrio. Então agora está num ponto de equilíbrio bom. Né? A gente está naquela rotina, toda semana, encontro com vocês, lançamento das aulas, tudo, e assim por diante. Tá? Mas quando a gente fala aqui, pessoal, que dependendo da crise, certo? Os gestores, né, se posicionam mais próximo à teoria X, é no sentido que, tipo home office, né? Eu preciso de uma vigilância maior sobre o meu funcionário. Eu preciso saber se ele está realmente trabalhando sim ou não. Né? O Wesley falou, poxa, fica com a câmera lá em cima da pessoa direto. Então, ela tem que estar dando, né, os horários de trabalho certinho lá. Tá? Não deixou ela à vontade, mas não, a câmera ficou ligada. Tá bom? Em outros casos em que as câmeras não estão ligadas, você está lá, o pessoal está lá direto no WhatsApp. E aí, como é que estão as coisas? Estão fazendo o quê? Né? Já responderam isso? Então você não consegue nem ter sossego, porque o WhatsApp é direto, né? Tá? Para mostrar que você está trabalhando sim ou não. Tá? Olha, contudo, cada vez mais os gestores modernos buscam se posicionar na teoria Y. Isso é evidente, isso não tem como discutir, tá? Para desenvolver, né, e motivar, tá bom, as pessoas, né, de suas equipes. Complementando essa abordagem, né, a Eligert identificou 4 sistemas, né, que ele já pegou lá de Chiavenato, né,
4 sistemas administrativos em relação à atuação dos gestores. Primeiro, aí ele cita o seguinte, né, o autoritário, coercitivo, né, pelo qual o gestor impõe regras e regulamentos e exige obediência cega e rígida. Ave Maria, isso existe hoje, existe, pessoal, não é possível um negócio desse. Existe alguma organização que ainda lida com pessoas assim, autoritárias, coercitivas? Vocês conhecem algum, hoje em dia ainda assim? Nem no meio militar é assim, né, Rogando? Isso não acontece mais. Não sei nem se já aconteceu dessa forma, né? Mas... Professor, Oi. em organizações eu não sei, mas em países sim. Ditadura, E como assim. citar, por exemplo, a Coreia do Norte, lá é obedece ou morte, né? Rapaz, é porque eu não pensei no caso eu estou pensando em empresas, organizações, mas você está falando aí de um país que acontece realmente, ali, isso existe, tá claro, né? Não só lá, né? Vocês citam um bom exemplo que a gente conhece mais, mas tem outros países rígidos, né? Mas igual a Coreia do Norte, eu estou para ver tal rigidez, mas gostei de ter lembrado isso aí. Vamos para o próximo, né? Aí temos o autoritário benevolente, cujo comportamento do gestor, embora ainda seja, né, ele autoritário, é menos coercitivo, né, possibilitando algumas participação das pessoas, desde que as decisões sejam aprovadas pelos superiores. Então, aqui nós já encontramos mais, né, é mais comum achar, né, em organizações, né, nós encontramos pessoas autoritárias, mas ainda são benevolentes, né? Eles permitem, né, maior participação, tá? Acreditam em maiores ideias. Temos o consultivo, né? Nesse sistema, o gestor atua de modo mais aberto, em que permite a participação das pessoas no processo decisório. Então, ele não decide sozinho, tá? Ele deixa, né, ele faz uma consulta, tá, para saber se a decisão deve ser tomada ou não. Ele usa as pessoas, usa o que eu falo assim, né, no termo bom sentido, né? Ele convida para que as pessoas possam participar, possam conversar. Nós temos uma ideia legal, o que é que vocês acham, tá bom? E muitas vezes, né, ele já chega com a ideia pré-formatada e pergunta, olha, nós tivemos essa ideia, a liderança teve essa ideia, o que é que vocês acreditam nisso? Será que vai dar certo? Será que vocês compram essa ideia? Porque é muito importante. Aqui, essa questão consultiva é interessante. Não que estejamos pedindo permissão, né, para tomar decisão, mas nós queremos o apoio de todos. Isso é uma estratégia. Eu vou lá consultar minha equipe, porque eu tomei uma decisão. Essa decisão vai impactar, certo, na vida delas aqui dentro da empresa, então eu preciso consultá-las. Em outras palavras, se eu consigo o apoio de muitos deles, da maioria deles, para colocar essa ideia em prática, certo? Então, ele quer dizer que eu tenho né? Essa participação deles me dá, né, apoio para eu tomar essa decisão. E se essa decisão for errada, essa decisão for errada, né, todo mundo participou, todo mundo aceitou. Então, o erro também eu compartilho com todo mundo, né? Mas é uma estratégia boa, pessoal. E a gente consultar a equipe, verificar, porque às vezes eu tomo uma decisão, né, eu implemento um novo processo, tá? Eu faço uma nova mudança cultural dentro da empresa, da equipe, e pode ser que eu não esteja vendo, né, o todo, eu não estou conseguindo ter aquela visão toda holística lá, né, de um todo. E pessoas lá dentro que estão na prática, né, na operação fazendo, elas podem ter visões diferenciadas. E aí eles dizem, olha, isso talvez não dê certo, precisa mudar assim. E aí essa participação ajuda até a aperfeiçoar a minha ideia, né? Isso não quer dizer que eu sou fraco, que eu tive ideias erradas, mas quer dizer que eu preciso do apoio deles e que eles acreditam que eu me importo com a opinião deles. Então isso fortalece muito uma equipe, tá? E isso é bem interessante para um processo decisório. Algum comentário, pessoal, sobre esse assunto até aqui?
Tem alguma empresa que vocês participam que é assim, que funciona dessa forma? É dessa forma, professor. Foi o Edna de A novo? gente pode Foi. participar, pode decidir lá. Sim, eu acredito. Isso não ajuda vocês a aceitarem melhor a mudança, não é isso, Edna? Ouviu, Edna? Não ouviu mais. Professor, não Oi. entendi, não. Cortou. Repita. Eu estou dizendo, isso não ajuda, né, a vocês, a equipe, a aceitar melhor essas mudanças, quando todo mundo está participando? Ajuda, professor. Isso é uma estratégia, Ajuda pessoal, isso é uma estratégia, né, de liderança, sabe? E eu concordo perfeitamente, sabe? Eu adoro fazer isso aí, né? Tentar fazer alguma mudança, mas consultando, tá bom? Porque se eu não tiver o apoio dessas pessoas, a mudança vai ter resistência. E nós sabemos que o danado do ser humano, ele adora, né, uma zona de conforto. E quando você muda essa zona de conforto, né, ele se torna resistente a mudanças. Certo? Então, é característico do ser humano. Então, nós precisamos, nessa hora, ser abertos, né? Um modo mais aberto de ter essa participação deles. Quarto, e aí eu tenho participativo, né? Pelo qual o gestor assume postura totalmente democrática, incentivando plena participação das pessoas executoras das atividades, total descentralização e decisão sobre os níveis abaixo, exigindo apenas um controle dos resultados para apresentar aos seus superiores, certo? Então, esse aqui é muito parecido, né, com o consultivo, né? O consultivo, ele chega lá com a decisão e pede, né, conselho, digamos assim, né, pede participação, pede opinião das pessoas. Aqui nessa democracia, certo? Ele dá total liberdade para que as pessoas possam até executar mudanças, tá bom? Pensar no que pode ser feito para melhorar. Isso é interessante também. A gente está dando oportunidade ao funcionário de demonstrar suas ideias que possam trazer ajuda à empresa. Claro que cada ideia tem que ser avaliada, se vai ter algum impacto nos custos da empresa, se a pessoa não está tendo uma visão completa. Eu já tive muitas ideias que eu pensei, aí o meu gestor disse assim, olha, mas essa ideia pode impactar nisso aqui. Aí eu digo, opa, então retiro a minha ideia, né? Você tem razão. Ou muitas vezes ele teve uma ideia e eu disse, olha, essa ideia não é interessante porque vai impactar, é possível que impacte, né, nessa situação. E aí nós mudamos a situação. Tá? Então, essa participação é muito importante, porque eu pude opinar. Tá? No consultivo, eu chego já com a ideia, coloco lá a ideia, né, e as pessoas concordam comigo ou não, apoiam ou não. Mas aqui, né, eu tenho ideia, o outro. Também aqui eu acho que o participativo acontece muito lá, né, Weston, lá na sua empresa. As pessoas podem realmente, né, dar a sua opinião, sua contribuição, porque elas estão na operação, elas estão no controle, elas estão vendo as dificuldades que acontecem. Então, elas podem opinar para que possa melhorar o processo e assim fluir melhor a estratégia e a organização da empresa. Pode sim, professor, lá. Aí lá é assim, todo mês a gente tem vai ser ou pela intranet, que é um aplicativo que a gente tem lá na empresa, ou até pelo WhatsApp. É como um link para a gente participar de algo que é para todos os colaboradores ou para os setores. Então a gente pode tanto opinar, participar, decidir alguma coisa que seja de comum acordo a todo mundo da empresa. Isso é muito bom, porque você, como funcionário, se sente valorizado dentro da empresa. E isso te motiva a ter ideias, né? Isso te deixa como parte, né, de um todo, né? E aí te deixa, né, feliz de estar ali dentro, porque você é reconhecido, você é visto, né, você é escutado, e isso é muito importante. Na teoria lá de Elton Mayo, né, ele percebeu essa situação, né, que as pessoas elas aceitavam, elas produziram melhor
quando eram bem vistas, quando elas tinham uma certa amizade, né? Uma certa compreensão com seus gestores. Então, elas produziam mais quando elas eram ouvidas. Então, a produção delas, mesmo em situações, né, de ambiente mais precário, de instalações mais precárias, produziam mais do que outros colaboradores em situações com instalações melhores, com melhores iluminação e tudo. Então, veja como isso, né, influencia, né, bastante no nível organizacional. Na teoria comportamental, pessoal, o gestor tem o papel de administrar e promover a integração e articulação entre as variáveis, né, organizacionais e as variáveis humanas. Então, nós temos algumas que são da organização, né, e algumas variáveis que são humanas. Então, focalizando o ambiente e, mais especificamente, né, o cliente. Certo? Então, aqui é um ponto-chave em questão, tá, dessas mudanças do nosso comportamento, da nossa cultura, do nosso trabalho, dos nossos processos. Quem é o objetivo final? Dependendo da empresa, o cliente. Essas variáveis nós vamos encontrar aqui. Então, vejam bem, nós temos variáveis organizacionais, certo? Que temos a missão, o objetivo, a estrutura, a tecnologia, e aqui está todo, né, todo o ambiente, tá? Nós temos o papel do administrador, né? Então, veja que as variáveis são missão, objetivo, estrutura e tecnologia, né? Aí nós temos o papel do administrador, que é a integração, planejamento, organização, direção e controle, certo? E temos as variáveis humanas, tá? Que aqui nós temos competências, habilidades, atitudes, valores e motivações, né? Ou motivação, certo? Então, aqui estão algumas variáveis que podem, né, interagir entre umas e outras e podem mudar a situação da organização, da equipe, né, dependendo de cada variável. Então, é muito difícil, né, existe e é possivelmente, né, de acontecer de uma pessoa estar totalmente desmotivada dentro de uma equipe. E para quem trabalha em equipe e sabe que quando tem uma pessoa desmotivada, é como se ele estivesse arrastando os outros, né? É como se fosse uma maçã podre ali dentro de um barril com outras maçãs, tá? E você tem que resistir a não ir da onda, né, daquela pessoa. Às vezes essa desmotivação, pessoal, seja por problemas emocionais, não quer dizer que a pessoa seja ruim, né, ou tenha uma má percepção, né, dos acontecimentos, das situações. Pode ser problemas psicológicos. E a equipe tem que ser sensível para entender essas situações perfeitamente, né? Não é só deixar de julgar, fulano só quer voar, fulano não está nem aí com nada, fulano está atrasando nosso trabalho. Não é só dizer isso, né? É difícil, a gente nem tem tempo para olhar muito para o outro em determinados trabalhos, porque é tão corrido, tão puxado. Mas, né, temos que compreender e entender o que está desmotivando. E aí o papel do gestor é grande, né? O papel do administrador aqui, que ele está citando, gestor, supervisor, gerente, né? Aquele que está lá à frente, né, como líder, o grande desafio é identificar essas questões. Tá? E nós sabemos que aqui, tá bom? Essas competências, né, que estão incluídas as habilidades, atitudes, tá bom? E o conhecimento, isso é de essencial importância dentro de uma equipe. Mas se essa pessoa estiver desmotivada, essa competência não vai fluir tão bem, certo? Então, o mecanismo de integração utilizados pelos administradores. Vamos ver como o papel do gestor ele vai ser importante nessa situação. Quando nós falamos das variáveis organizacionais aqui, que são a missão, os objetivos, né, a estrutura e tecnologia, aí nós temos e as variáveis humanas que nós já vimos lá no outro slide, aí nós vamos ter aqui as variáveis comportamentais, que é o processo decisório, tá bom? Que vai depender da missão e da habilidade de quem está como gestor. Nós temos o sistema de comunicação, que vai se comunicar de acordo com os seus objetivos e que atitude é essa para se comunicar, tá?
nós temos a estrutura, né? As relações interpessoais e os valores, tá bom? E temos as punições e recompensas, tá? Que está nesse momento aqui, eles estão lá dentro das tecnologias ou não, certo? Quando essa seta aqui está apontando, não quer dizer que está direto na missão, né? Mas sim, elas estão interligadas aqui, né? Num todo, certo? Então, quando nós analisamos essas duas figuras, nós podemos observar que o gestor exerce seu papel pelo processo gerencial, que é planejar, organizar, dirigir, coordenar, né, e controlar. Tá? E que faz isso por meio do processo decisório, pessoal, dos sistemas de comunicação, das relações interpessoais e do sistema de punição e recompensa. Tá? Então, aí eu pergunto, quando a gente fala de punição, isso aqui é que teoria é essa da punição? É X ou é Y? Ou é nenhuma das duas? Todo mundo está calado? Alguém quer falar? Que eu vejo que o microfone sai, não sai, abre, não abre. O sistema, acredito, da teoria X, a teoria Y é mais complacente do que a punição propriamente dita. Mas mesmo assim, na teoria Y, sendo mais complacente, como você está dizendo. Mas vamos lá. Eu mesmo sendo a teoria Y, como mais complacente, deixa eu voltar para ela. Aqui, tá certo? Nesse sentido aqui, cadê, né? Deixa eu apagar aqui para a gente ter uma boa visualização. Tá certo? Nesse sentido aqui, né? Se eu dou confiança, né? Se eu dou liberdade e autonomia, vamos lá. Mas a pessoa não corresponde de jeito nenhum, tá bom? Quando a gente fala de punição, a gente pensa que a palavra punição é muito pesada, né? Vamos prender a pessoa, vamos punir. Mas começa de uma advertência, pessoal, né? De um alerta, né? Tá bom? Isso já está, né? Dentro do processo da punição, né? Já está preparando a pessoa para essa situação. Então, se eu te dou toda a liberdade e autonomia, você não faz seu trabalho, não faz nada, eu preciso começar a puxar essa rédea, tá? E aí termina, né? De acordo com a sua função, você tem que ter algumas, digamos assim, advertências, né? Certo? Pode chegar até uma suspensão. Isso não quer dizer que quando a gente tem essa teoria aqui toda trabalhada, vai funcionar tudo a mil maravilha. Tem pessoas que não se encaixam, né, nesse sistema de jeito nenhum, certo? Então, por isso que eu digo para vocês que muitas vezes eu posso utilizar isso em determinada organização ou áreas de trabalho, mas eu prefiro usar por pessoas, entender que isso funciona por pessoas também. Então, tem pessoas que não se caracterizam dessa forma, não conseguem trabalhar dessa forma. E assim, pode até caber uma punição, né? Tá? Pode ser até uma advertência, uma suspensão, de acordo com o que ela fizer dentro do trabalho. Tá? Então, nem digo que ela é X nem Y, né? Ela faz parte de todo o sistema. Tá? Ela faz parte de todo o controle, de todo o processo gerencial. Então, para coordenar, o gestor necessariamente passa pelas variáveis comportamentais para atingir os objetivos organizacionais, utilizando suas habilidades, atitudes, valores, né, e necessidades. Então, o cara que eu falo, o gestor, né, ele vai fazer de tudo o possível, né, inteligentemente, né, de tudo o possível, para que possamos atingir os objetivos da organização, que é para isso que ele foi contratado. Ele não foi contratado para ficar passando a mão na cabeça de um, passando a mão na cabeça, pegando na mão de outro, conversando. Ele foi contratado para atingir os objetivos. E as ferramentas que ele vai utilizar, tá? Como líder, né? São essas que nós falamos aqui, tá certo? Que é comunicação, liderança, motivação, como motivar as pessoas, essas habilidades, tá bom? As atitudes dele, os valores que ele vai ter, né? As necessidades que são, né? Quais necessidades serão, né? Pertencentes àquele momento, certo?
Mas, assim, a função dele, todos nós, como nós somos contratados, somos contratados para atingir objetivos. E os objetivos pessoais? Não, são os objetivos da empresa, né? Da organização em si. Então, vamos exemplificar aqui. Regis assumiu a gerência comercial da Proluz, tá? Loja de produtos elétricos, e notou que os vendedores trabalham individualmente e sem muita preocupação com a efetivação das vendas. Regis levou essa informação ao proprietário e concluíram que era necessário revisar o sistema de comissão. Mas Regis quer ter eficácia. Então, para desenvolver vendedores que pensam como uma equipe participativa e motivada, focada nos resultados, né? Então, aí, vejam bem, qual deve ser sua primeira iniciativa após a revisão do modelo de comissão? Seria uma pergunta. É uma pergunta. A atuação do gestor em um modelo de gestão participativa demanda alguns cuidados, certo? Para a eficácia da ação gerencial. Dentre eles está a liderança, a comunicação e a motivação, que nós já falamos várias vezes aqui. Regis deve discutir o novo modelo com a equipe e ajustar conforme a percepção dos vendedores, para que, de fato, eles se sintam motivados, né, e envolvidos com sua iniciativa. Então, aqui nós estamos vendo que tipo de liderança aqui, né? Aquela liderança autoritária, tá certo? Coercitiva, autoritária benevolente, consultiva, né? Ou a democrática participativa. Que tipo de liderança nós vimos que Regis tomou aqui? Participativa, né? Pode ser também consultiva aqui, certo? Olha, Regis deve discutir um novo modelo. Então, ele já chegou com um modelo, né? Ou até podiam criar um novo modelo lá dentro, né? Mas eu acredito que ele já chegou com um novo modelo com a equipe e ajustar conforme a percepção. Não, ele já chegou com o modelo, ó, e vai haver um ajuste, né? Então, é consultiva e participativa. Ele está usando as duas nesse exato momento. Não é isso? Olha, equipe se diferencia de grupos porque gera sinergia positiva por meio de esforços coordenados, em que existe uma integração dos esforços individuais que resultam em um desempenho maior do que a simples soma das partes. Vamos ver um exemplo muito claro, tá? Normalmente, pessoal, quem gosta de futebol aqui, vocês conseguem observar que os 11 jogadores, eles têm essa sinergia um com o outro? Normalmente, estou falando, né? Pode acontecer, né? Mas normalmente acontece em todos os times isso aí. Ou vocês vão ver um grupinho, um quarteto, né? Um trio, que realmente faz a diferença, né? São a equipe ali naquele sentido. Porque o que nós queremos diferenciar é o grupo, né? Tá certo? De uma equipe. Então, mesmo sendo um time com 11 jogadores, é um grupo, será que todos eles se tornam equipe? Ou dentro desse grupo tem uma equipe ali dentro? O que é que vocês me dizem disso? Eu não entendi minha pergunta. Ou será que eu caí aqui na rede e não estou percebendo? Pode repetir? Ó, vamos lá. Nós estamos fazendo uma diferença aqui entre grupos e equipes. Às vezes, nós que assistimos jogos de futebol, algumas vezes, né? Eu sei que quase ninguém gosta de futebol aqui na sala, tá bom? Quando nós assistimos algum jogo de futebol, vamos pensar na seleção brasileira. Tá? Melhor assim, porque aí eu sei que quase 100% vai assistir, né? Quase. Aí nós estamos vendo lá 11 jogadores, né? No caso, dentro do campo, né? Porque são muito mais, né? São 22, né?
Mas vamos lá, 11 jogadores dentro de campo é um grupo, tá? Mas aí eu pergunto, esse grupo também é uma equipe ou dentro desse grupo tem uma equipe que faz a diferença? Dentro do grupo, No jogo de futebol é assim. É difícil encontrar um time com total sinergia, certo? Assim, positivo eles podem pensar, né, positivamente, mas aquela sinergia, né, onde normalmente tem um quarteto, um quinteto, né, assim, que eles se entrelaçam, que eles realmente fazem a diferença, né, no time inteiro, né, e assim leva. Agora, vamos voltar para um outro esporte, né, o vôlei, tá? Tá bom? No vôlei, né, no caso, eles são um grupo ou são uma equipe, o vôlei? uma equipe. Uma equipe, professor. Com certeza. Porque ali todos tocam na bola, trabalham entre si, num espaço totalmente reduzido assim na quadra e e no futebol, como ia dizer aí, uma participação total deles para pontuar, né? Para chegar ao resultado final. Exatamente, né? Então o vôlei, ele, assim, os times de vôlei, né? As equipes de vôlei, vamos usar assim, né? Os times, né? Eles são mais equipes do que grupo, né? A gente falou do futebol e não quer dizer que não tenha um time de futebol que não seja uma equipe por completo, não quer dizer isso. Mas a gente tira, por exemplo, assim, nas Copas, a gente, vou dar um exemplo, Portugal, né? Quem era a pessoa que todo mundo estava colocando fé no time de Portugal? O homem, né? Cristiano. Pois é, aí só tem ele no time? Entenderam agora? Cadê o time completo, né? Cadê a equipe completa? Só tem um jogador na história toda. Todo mundo né, como é que se diz? Trabalha em prol de um só, né? Então não é Brasil de assim. 2014 também, só tinha Neymar. Tanto que tomou de 7-1. Vamos para frente. Agora, antes da gente continuar, me explica aí de Concordo. like. Não Eu vou entendi, não fazer. entendi. Peraí, antes. Desculpe, não entendi. Já eu vou falar um negócio rapidinho. O professor falou do futebol de de equipe do grupo que não é equipe, mas eu vou dar um exemplo que é os dois, eu acho, que também é equipe no futebol. Eu acho que o Liverpool atualmente é uma equipe, porque todos se sobressaem em todas as posições. Eu acredito que o Liverpool hoje atualmente é uma equipe. Se você tem mais experiência que eu, está dizendo, eu acredito. Eu gostaria que você explicasse mais um pouco sobre a questão da escala like. Dá o quê? A escala ou do sistema like. Light? Like. Like? Ele foi citado anteriormente quando ele coloca nesse processo o gestor se posiciona nos dois estilos de administração, flutua pelos 4 sistemas administrativos de like. Essa abordagem representa como acontece o processo de coordenação. Aí ele passa por exemplo. Eu não entendi bem essa escala. Foi aqui no slide que você viu isso aí? Não. O programa foi aqui no slide que você viu isso? Foi não. Não? Quando você colocou, após analisar as figuras, as duas últimas, analisando as duas figuras, tal, foi isso que você colocou aí? Deixa eu ver, vamos voltar para essa figura? Deixa eu estou adiantando. Essa? Não, mais embaixo as outras duas, depois você fez o comentário. Siga mais um pouco. Mais um pouco. Não, siga atrás das figuras.
não. Não, abaixo das figuras. Abaixo Analisando das as figuras e tal. Não, não é essa não. É depois daquelas. Não, pode baixar. Certo? Baixo. Quando, Aqui? após você ter dito as variáveis organizacionais. Tá. E Vou as chegar lá. variáveis após isso. Aqui? Não. Aí você Aqui. começa a analisar as figuras, você observa que o gestor exerce seu papel no processo gerencial. Planejar, organizar, dirigir. Aqui, Certo. né? É aqui, né? Certo. Aí você vai para posições e recompensas, não é isso? Aí pode baixar mais um pouco. Então, coordenar suas habilidades, atitudes, valores e necessidades. Pronto. Aí ele faz mais um comentário, ele acrescenta nesses processos, o gestor se posiciona nos dois estilos de administração e flutua pelos 4 sistemas administrativos de Likert. Essa abordagem representa... Sim. Tá bom. Talvez é porque eu não estava entendendo sua pronúncia. Desculpa aí. Você pode estar certo e eu posso estar... Likert, né? Eu chamo de Likert e você chama de Likert, porque seria essa aqui, ó. Né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Tá. Os 4 sistemas, né? Que aí Likert fez um APUD, né? Em Chiavenato. Né? Eu chamo de Likert, né? Você está chamando de Likert, tudo bem. Não é... Sim, aí qual é a pergunta dele? Diga aí, que agora eu entendi agora. Aí eu queria saber como ele coloca essa escala, como ele adquire essa escala, ou proporciona, ou faz a feitura dessa escala para os colaboradores. Para o clientela é mais fácil, mas para colaboradores fica mais difícil, não? Sim, você quer dizer que para gestor é mais fácil, não é isso? Isso. Na realidade, aqui a gente está tratando de gestores mesmo, né? Das pessoas que estão à frente, da liderança que está à frente, né? O colaborador em si, tá? Ele é mais operacional, mais participativo, tá? E aí, quando eu Likert, né? Ou Likert, né? Sei lá como você pode dizer aí, certo? Ele está dizendo aqui que ele identificou, né, já pelo estudo que é Chiavenato aqui, 4 sistemas administrativos em relação à atuação dos gestores, né? Que nós citamos aqui, esses 4 sistemas, tá certo? Que nós encontramos, tá? Então, mas aqui é o gestor que está decidindo, é o gestor que está à frente, é como ele vai lidar com os seus colaboradores, né? Com os seus subordinados, digamos assim, certo? Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Aí eu vou mais adiante. Ele faz o estudo Diga. de caso, ele faz questionário para chegar nessas situações? O gestor? Não, na realidade, isso aqui é uma identificação muito antiga já, né? Tá certo? Desse aqui, né? Não é lá que ele faz um APUD, né? Ele vai lá em Chiavenato, tá certo? Que identificou essas situações que Chiavenato vai já cita, né? Desde 2014, algum livro dele aí em 2014, certo? Aí ele vai lá e cita essas relações. Mas essas relações é muito parecidas com aquela que nós já estudamos, que nós já conhecemos, que é autocrático e democrático, né? E o livre, né? Tá bom? E dentro dessas autoritárias, né? Dos autocráticos, tá? É o que nós vimos aqui, que tem o coercitivo, nem tem o benevolente, tá? E nós podemos observar que aí um colega nosso aí já citou, professor, lá na Coreia do Norte, esse coercitivo é muito utilizado. Assim, pelo que a gente vê pelas mídias, é sim, tá bom? Então, não precisa nem estudar. Pronto e acabado. É o quê? Já é pronto e acabado. Apenas a concepção absorvida pela empresa, pelos gestores. O que acontece aqui, eles citaram, eles colocaram, né, os tipos, né, tipologias, né, nomenclaturas, naquilo que já se é observado, né? Há muito tempo atrás, o estudo vem se observando o tipo de pessoas que estão liderando. E aí eles colocaram essas nomenclaturas ou tipologias, né, nesses tipos de liderança. Ok. Respondido. Obrigado. O Egina está tentando entrar. De novo, Wesna.
É difícil, né? Eu acho que ela já... Não é, tá tentando, mas não me apareceu ainda não aqui, tá? Vamos para frente. Nós falamos sobre isso aqui, né? Sobre coordenação. Tá? Então, vejam bem que nesse contexto, equipes podem recomendar, né? Tá? Fazer ou até pesquisar para acelerar as coisas. De forma que quando os membros da equipe estão motivados com as tarefas e os objetivos, o alcance desses objetivos e relações interpessoais pode atingir níveis altos de desempenho, da produtividade e da qualidade, certo? Então, isso é o que a gente chama, às vezes, de clima organizacional. Né? Como é que anda o clima organizacional? Como é que as pessoas estão? Estão animadas com o trabalho, elas gostam do que fazem, tá bom? Elas cooperam entre si, então, quando estão assim, elas conseguem atingir níveis, certo? Opa, volta para cá. Deixa eu copiar aqui. Marca texto, né? Elas conseguem atingir níveis, né, de desempenho excelentes. Tá? Então, o gestor organizacional pode envolver as pessoas pelo trabalho em equipe de diversas formas. Então, vamos lá o que Kevin Nato mostra aqui, ó. Primeiro, né, participação representativa, quando os funcionários participam das decisões formais da empresa, geralmente representados por um conselho ou comissão, formado por um grupo pequeno de funcionários eleitos, com o objetivo de distribuir o poder e equalizar os interesses dos participantes até dos acionistas. Olha aí como vai longe a participação representativa, né? Aí nós temos a força-tarefa, que já falamos anteriormente aí, certo? Formação temporária de agrupamento operacional para demanda específica e efêmera e integrada e é dissolvida após a finalização da demanda, que pode ser um projeto, uma missão ou uma operação. Geralmente é constituída para atividades de emergência, de empreendimento especial, né, ou de empreendimento conjunto para mudanças ou inovação. É muito utilizado isso dentro das Forças Armadas, né, do meio militar, mas a gente utiliza também, né, dentro das empresas. Círculo de qualidade. A concepção é originada do Japão, voltada para produzir com qualidade e baixo custo. Difundida nos Estados Unidos, esta equipe se reúne periodicamente para discutir formas de melhorias de qualidade da qualidade dos produtos e serviços. E aí nós temos programas de aquisição de ações da companhia, alinhado com o conceito de capital intelectual. Esta configuração de equipe envolve planos que possibilitam aos funcionários, né, envolvidos adquirir ou ganhar ações da empresa, fazendo com que se percebam, né, proprietários da empresa. Tá? Então, nós sabemos que tem muitas empresas que têm seu capital aberto e ela permite que seus funcionários participem também, né, participando assim, dos lucros. E isso é motivador demais, pessoal. Você tendo a ação da sua própria empresa, você quer que ela cresça e se desenvolva, porque se ela faz isso, você também ganha. Esse é super motivador, pelo menos para mim, né? Ora, se a coordenação é um processo em que o gestor atua junto às pessoas, é claro, então é importante que ele tenha capacidade para lidar com essas técnicas que possibilitam conduzir o trabalho das pessoas com motivação e envolvimento para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, uma coisa que eu sempre falo, quer ser líder, tem que gostar de pessoas. Se não gostar de pessoas, não seja líder, não vai dar certo, não dá para trabalhar. Nós temos que gostar de pessoas, tudo é formado por pessoas. Né? Então, essa sala de aula é formada por pessoas, né? Clientes são pessoas, né? Funcionários são pessoas. Então, todos são pessoas. Então, não dá para trabalhar sem estar com essas pessoas. Então, quer ser líder, tem que trabalhar junto com as pessoas. Tem que gostar de pessoas. Então, a estrutura de comunicação da equipe influencia o seu desempenho e a satisfação das pessoas envolvidas. Então, mais uma vez, comunicação ela é essencial. Quem sabe se comunicar, se dá muito bem. Em equipe, a comunicação pode ser centralizada ou descentralizada, conforme as características de sua formação e a urgência de solução.
Então, depende de cada situação. A centralização, de certa forma, agiliza a solução de problemas mais simples, enquanto a rede descentralizada é mais lenta, pois é necessário analisar as informações de várias pessoas, mas soluciona problemas complexos com mais eficácia e agilidade. Certo? Então, veja a diferença de uma para outra nesse exato momento. Então, nessa discussão, as reuniões são um importante recurso de comunicação organizacional, pois possibilitam discutir um assunto e encontrar soluções pela reunião de várias pessoas. São uma forma de intercâmbio de ideias muito utilizadas pelos gestores modernos para coletar informações. Nós vimos aqui a Wegner falando que lá elas têm a oportunidade de participar de reuniões, até online, certo? Mas participam, porque aí vai ter um intercâmbio de ideias, né? Fazer consultas, tomar decisões, solucionar problemas e promover inovação, em que o gestor deve ainda exercitar sua capacidade de negociação. Porque às vezes eu tenho 5 pessoas reunidas, cada um tem uma ideia diferente, e cada um tem que colocar a sua ideia em prática porque acha que é a melhor, e é nessa hora que a capacidade de negociação, tá, do gestor, ela vai entrar em ação. Tá? Então, uma equipe de alto desempenho, veja bem, uma equipe de alto desempenho costuma apresentar as seguintes características. Tem tamanho pequeno, os participantes são capazes, né, e complementares. Né? A questão de complementar é o seguinte, né? Eu dependo do outro ali, né, e a gente complementa o outro, a gente completa o outro. Tá? As metas e objetivos do desempenho são compartilhados. As normas e a abordagem de trabalho são produtivos. A responsabilidade é mútua, né? Certo? Então, a organização, certo? A organização aqui contém pessoas, né? E uma das funções mais importantes do gerenciamento é dirigir e coordenar a atividade dessas pessoas. Então, quando os gerentes motivam os funcionários, dirigem suas atividades, selecionam o canal de comunicação mais eficaz e resolvem conflitos, como nós já falamos desde o início, tá bom? E aqui, pessoal, tem o seguinte texto que eu gostaria que vocês dessem uma lida, tá bom? E se puder, comentar um pouco, né, sobre o que vocês vão ler aqui. Todo mundo está conseguindo ler esse texto? Então, leia um pouco e vamos comentar sobre esse assunto. Dou 5 minutos para essa leitura. Pode ser? Certo? E aí, pessoal, estão conseguindo ler aí o material? Aham. Ótimo.
Prontos? Podemos começar já? Pode. Pode. E aí, temos alguma ideia interessante? Na verdade, ele remonta ao balanço BSC, que é uma estratégia de participação interessante, que é definido como um modelo de gestão estratégica que auxilia a mensuração dos progressos das empresas rumo às suas metas ao longo prazo. Então, ele tem que se reunir, mudar a sua estratégia, que a dele era de decidir sozinho, colocar o problema como um todo e partir para agora uma gestão participativa, onde as decisões serão tomadas por todos. Foi esse o meu entendimento. Um ponto interessante que Vogran acabou de falar, né, visto aí no texto, é essa questão que ele vai ter, primeiro, antes de tudo, mudar a sua atitude como líder, né? Ele vai ter que se adaptar à nova situação e tomar decisões agora com o grupo. Exatamente, né? Não é uma coisa tão fácil assim, certo? É muito importante que, nesse momento, né, deixa eu voltar aqui, que eu dei uma quedazinha aqui, ele compreenda, né, que a decisão, né, como vocês citaram aí, não deve ser, tá certo, única dele, mas sim participativa, né? E, hoje funciona muito assim, não quer dizer que é difícil eu chamar todo funcionário lá e pedir participação de todos. Isso é uma empresa enorme. Mas eu vou chamar os líderes, os mais importantes, digamos, mais importantes entre aspas, assim, que tem mais responsabilidades, né? Vamos usar esse termo agora, tá? Para que possamos tomar decisões. Porque não dá para ouvir todo mundo, né? É aquela história lá de Moisés, tá certo? Jetro teve que dar aquele conselho para ele, ó, dividir a turminha aí, porque senão você não consegue ouvir todo mundo. Então a gente tem que ouvir alguns. Como aqui a situação não é essa, né? Tão grande assim, onde o Jean ele pode realmente, tá, nesse processo decisório dele, processo gerencial, né, e como foi citado aí pelo Vogran, né? Ouvir mais, né? Entender um ao outro. Alguém mais gostaria de comentar, pessoal? Professor, eu tenho uma dúvida quanto a essa situação. Qual? Se, assim, como está dizendo aqui, que tem resultados operacionais e financeiros expressivos. Então, será que essa mudança era realmente necessária? Às vezes, tá? Né, alguns resultados, né, podem não ser, como é que se diz assim? Eu gostei da sua pergunta, excelente, né? Às vezes, alguns resultados não podem refletir a situação da empresa, tá bom? A empresa pode estar atingindo patamares, né, que para ela sejam interessantes, mas isso não quer dizer que a equipe esteja totalmente motivada, né, esteja totalmente alinhada, né, com o trabalho, certo? Eu já vejo muitos casos em que empresas estão atingindo suas metas, né, as metas dela, né, o que ela acredita que sejam seus bons resultados, certo? E talvez se pudesse fazer um alinhamento melhor dessa equipe, a gente pudesse aumentar esse resultado, né, em muito mais, tá? E aí ela poderia ver algo melhor, certo? Ou, como você falou, tá? Sentando, né, com seus funcionários, com a sua equipe, né, perceberam que não tem o que melhorar, tá bom? Está tudo muito bom, do jeito que está, e deve-se permanecer assim, certo? Então, é uma discussão, realmente, né? É uma consulta que se vai fazer, tá bom? Nesse momento, para entender, né, se há necessidade dessa mudança mesmo ou não, tá? Certo? Então, mas tu Tem sabe, né, outras que coisas. às vezes, só para concluir aqui, às vezes as empresas, né, elas procuram, assim, mudar para melhorar, para ver se aumenta mais esses resultados,
né, para ver se ela consegue patamares maiores. Fala, Zilu. Tem outra coisa que até o senhor falou, que é a questão de, às vezes, a empresa mudar de dono. E quando muda de dono, muda o sistema. E, às vezes, a empresa ela vai fazer ampliação e, por exemplo, ela quer fazer uma empresa mais descentralizada. Antes, sem o Jean, possivelmente a operação ficava bem comprometida, já que as decisões estavam centradas todas nele. Fazendo uma gestão que seja mais participativa, conseguiria ter uma flexibilização maior na ausência do Jean, na contratação de um novo gerente, e uma série de fatores, talvez. Sim, entendo. Perfeito. Alguém mais gostaria de comentar algum assunto, pessoal? Perfeito. Vocês falaram aí. Sem mais delongas, né? Então, estamos encerrando a nossa aula de hoje, que, como sempre, para mim, eu acho que é uma das melhores disciplinas que nós temos, e até porque envolve todo mundo vive, né, esta experiência em si, e eu confesso que eu gosto bastante desse material, desse assunto que nós, né, estamos estudando. Tá bom? Eu agradeço a participação de todos, tá? Eu vou fazer a chamada automaticamente, porque hoje pode ter pessoas que estão nas lives, né, de outros professores, e aí eu não vou poder botar falta em ninguém, tá ok? Então, agradeço a todos, podem ir para casa, vocês estão liberados, tá certo? Vão com segurança, voltem com segurança. Jefferson não conseguiu entrar. Valeu, professor, até mais. Quem não conseguiu entrar, Vogran? A aula quase... Hasta la vista. Baby. Uma boa noite a todos.